E você citou o Bob Proctor, né? Tem o Joseph Murphy. Tem muitos relatos mesmo que dentro das obras dele de pessoas que tiveram resultados como o seu, né? Uhum, E basicamente as pessoas relatam isso que você relatou. Foi uma mudança de estado uhum, aqui, né? E tudo começou a fluir. Tudo começou a fluir. Acontece que muitas pessoas às vezes elas não conseguem ter isso. E aí elas acabam entrando dentro de uma ladeira, né? E essa ladeira vai proporcionar que a pessoa fique pior. Mas é muito interessante porque outras pessoas às vezes podem estar numa situação como essa, né? uhum, E observar que é possível se erguer, né? Tá aí remoçando, que nem você falou, né? Tá uhum. cada vez mais nova aí. Não, e foi engraçado porque hoje tocou interfone lá na casa onde eu tô, e tem uma câmerazinha, e era uma moça da prefeitura, e ela falou assim: olha, nós estamos com um caso de dengue aqui, e eu só vim perguntar se vocês têm alguma tigelinha com água parada no jardim. Eu não. Vocês têm isso no jardim? Não. Vocês estão cuidando direitinho? Sim. E aí ela de repente falou assim: eu posso falar com a sua mãe? Ela tá em casa? Daí eu falei: não, ela não tá em casa. Quantos anos você tem? Deu 46, né? Eu achando que eu tenho 46 dela, meu Deus, eu tô achando que eu tô falando com uma criança. Eu falei, além do meu rosto mudar, porque meu rosto mudou. Quem me vê há 2 anos atrás e vê hoje, meu rosto mudou mesmo, minha pele mudou, sem procedimento algum, gente, de verdade, sem isso é Risovol, tá? Risovol, o remédio dos risos. Mas assim, além da minha pele mudar, acho que minha voz também tá ficando de criança, não é possível. Mas tudo começou em fevereiro de 2022, quando eu tive aquela reprogramação. E o que aconteceu ali? A sutilização do ser. Porque nós temos aqui a capacidade, não precisamos morrer para nos iluminarmos. Nós estamos aqui para sutilizar a matéria, né? Espiritualizar a matéria. O que é espiritualizar a matéria? Nos tornarmos seres coerentes e transparentes. Então, muitas coisas começaram a acontecer comigo a partir de 2022. Tá? Eu tive muitas experiências assim maravilhosas a partir desse acontecimento que teve comigo, né? Até experiências que muitas pessoas amam escutar, que é seres vindo e falando através de mim, seres de lira, né? As pessoas amam quando eu falo sobre isso, só que eu falo, gente, para eu chegar até aqui, eu tive que passar por aqui, pelo caminho 1, depois eu fui pro 2, 3, né? A gente começa da base. E aí as coisas Processo, né? acontecem, é um processo. Uhum. E o pessoal tem muito interesse, né? Quando a gente fala de algo que não está aqui, né? Na Pois Terra, é. seres de Lira, ou então de outra dimensão, tal, chama muita atenção. E esse processo que eu achei interessante de 2022 para cá, ele sutilizou, porque você tocou num ponto que, assim, já sinto na pele isso também durante trabalhos espirituais, que muitas vezes depende do trabalho, né? A necessidade maior de sono e alimentos, né? Alimentos específicos. Uhum. E dependendo como tem que ser assim. E aí dá aquela letargia no outro dia, tal, né? Você acorda, mas parece que você trabalhou muito, né? Uhum. E 3 horas de sono, você continuou trabalhando intensamente nessas 3 horas e quando você acordava, como é que tava? Hum. Eles me explicaram que aqui a minha presença como ser humana seria muito importante. Então, sim, eu continuaria fazendo os trabalhos no astral, mas totalmente diferente. Por quê? A partir de fevereiro de 2022, eu comecei a trabalhar na malha magnética e não mais aqui na crosta terrestre, né? Claro que a malha magnética está ainda na crosta terrestre, mas eu não fazia mais os trabalhos em terra, tá? E para que eu fizesse esse trabalho na malha magnética, eu teria que sutilizar o meu corpo para que a minha energia se elevasse. Eu tenho que estar sempre com a frequência da alegria para que eu consiga trabalhar na malha magnética. Por quê? Na malha magnética, nós trabalhamos com a transmutação de energia. E eu só consigo transmutar a energia através da alegria. Não existe um outro caminho para isso. Né? Então, como você disse, às vezes para alguns trabalhos a gente se alimenta de forma diferente. Tá? Mas isso é só uma escolha. Porque a gente pode escolher em ficar sempre na 3D, fazendo trabalho 3D, né, as projeções astrais, para quem conhece, né, a gente vai, as pessoas vão no umbral, eu nunca fui no umbral, mas tem muitos trabalham no umbral, Wagner Borges, Meire J. Costa trabalham, Saulo Caldeirão muito, né, umbral, e você também, ai, então, aí eles comentam da alimentação deles, então, é assim, é o trabalho que eles estão ainda querendo fazer, né, e eu não tive essa escolha, tipo assim, eles falaram, ok, você vai fazer mais trabalho agora com os humanos, acordada, né, mas o seu trabalho agora na astral vai mudar. Então, assim, ficou mais intenso, tanto aqui como lá.
né? E isso foi o que aconteceu, assim, de diferente. Mas a sutilização, quando você sutiliza o seu corpo, você tem outras experiências físicas, eu falo, física. Por exemplo, às vezes eu começo a vibrar, quando eu começo a transmutar energia de lugar, por exemplo, eu tô aqui transmutando energia, né? E às vezes meu corpo começa a vibrar de tal maneira que eu não sinto o chão. Então eu começo a andar, eu não sinto, é meio que, parece que eu tô flutuando mesmo. Flutuando. Aí eu tenho que deitar e fazer todo o trabalho deitada, sem projetar, acordada, mas fazendo deitada, para não cair, porque eu fico tonta. E às vezes também a pessoa que tá tomando remédio, né, é importante, ela tá passando por um processo, como você falou, né, então, não é o momento, talvez, dela tá tão preocupada com isso, ela precisa passar para um outro estágio, para depois ela poder começar a se preocupar com isso. Foi muito São importante níveis isso. de consciência, a gente não pode pular de um nível 1 para um nível 10, né? Vai ficar um vácuo aqui que as pessoas não vão entender o que está acontecendo e vai acabar atrapalhando todo o processo. É preciso um passo a passo aqui, né? Então, para eu chegar onde eu estou agora, sem remédio, sem médico, sem nada, comendo do jeito que eu como, eu tive que passar por um processo também. E não foi de um dia para o outro, não. Foram 10 anos de processo, o meu processo. Eu tomava 13 comprimidos por dia. Né? Eu sofri muito. Eu falo assim, na minha vida, eu nunca conheci uma pessoa mais doente do que eu era. 13 comprimidos? 13 comprimidos por dia. Mas de remédio, não era de vitamina? Remédios mesmo, porque eu tinha fibromialgia. Eu sofri um acidente de carro, eu quebrei a cervical, então eu fiquei 2 meses internada em reabilitação, e depois mais 2 anos fazendo fisioterapia e muita dor. Então, eu tive todo esse processo de também ter que depender de remédios. Só que os médicos me disseram, você nunca mais vai conseguir dar aula de balé, você nunca mais vai conseguir ser personal trainer e correr em volta do Lago de Zurique com seus clientes. Você vai depender agora a sua vida inteira de remédios. E isso eu não queria aceitar. Foi por isso que eu entrei numa depressão. Porque ali eu tinha uma escola de balé, eu tinha um estúdio de personal trainer, eu era instrutora de Taibô, né? Eu era faixa preta e eu dava aula. E de repente os médicos chegam e falam assim: você nunca mais vai poder fazer isso? Eu entrei numa depressão. Só que eu não aceitava, eu falei, não é possível, não é possível. Eu tinha 37 anos quando isso aconteceu. Eu falei, não é possível que agora eu vou ficar dependente de remédio. E eu comecei a trabalhar em mim. E aí foi quando eu comecei o curso do Bob Proctor. Eu comecei a entender minha mente. Ok, são programas, eu consigo reprogramar minha mente. E devagarinho, por isso que eu digo, é um processo. A gente tem que ir passo a passo compreendendo o que é minha mente, o que é meu corpo. Eu sou capaz, sim, de regularizar o meu corpo através dos comandos que eu dou, através dos meus pensamentos, né? Mas não foi de um dia para a noite que eu deixei tudo, né? Eu fui devagarinho. E isso fez toda a diferença. Então eu falo assim, nós precisamos ser conscientes de onde estamos, aonde você está com a sua consciência. Como é que você entende o seu corpo? Como é que você pensa? Como é que você fala? E quando você começa a sutilizar, você começa a sentir a primeira diferença as dores. Se você é uma pessoa que tem dores, tem dor de cabeça, tem uma depressão, você vai perceber que isso vai diminuindo conforme você vai se conscientizando e você vai conseguindo deixar os remédios de lado, né? E comigo foi dessa maneira. E aí, de repente, os 13 comprimidos não faziam mais parte da minha vida. E, de repente, eu estava dando aula de balé de novo, né? De repente, eu estava correndo novamente. Então, assim, tudo é um trabalho interno e não do externo para o interno. E é uma escolha. Eu escolhi em não ficar minha vida inteira dependente de remédio. E aí eu comecei a trabalhar em mim. E eu acredito muito nisso, porque essa questão das pessoas, às vezes, elas receberem uma notícia dessa, né? Olha, você era a sua vida ali, né? O que você fazia, você não vai poder mais fazer isso. É muito impactante. E eu já vi casos similares, tá? De pessoas que, pô, isso foi o combustível para a pessoa conseguir voltar a fazer aquilo de uma forma muito intensa. Uma negativa médica, ou então alguém que desacreditou de uma forma assim a deixar a pessoa totalmente arrasada. Mas uma coisinha, você tinha 37 naquela época, hoje você tem 25, é? Está diminuindo. Tá diminuindo? Não, hoje aconteceu uma coisa engraçada. Não sei se você acompanhou os stories. Não. Já faz alguns meses que eu tô dizendo o tempo todo que eu vou fazer 47 anos em outubro. Faz alguns meses, e eu acreditava que eu ia fazer 47. Minha irmã chegou e falou, Kelly, por que você tá falando isso? Você tem 45. Falei, não, eu tenho 46. Não, Kelly, você tem 46. A gente teve que ligar pra minha mãe, pra minha mãe falar quantos anos eu tinha, porque eu tinha me esquecido quantos anos eu tinha. Mas eu acho que eu entrei em alguma realidade paralela, porque eu me lembrava de comemorar 46 anos. E é engraçado você ter falado isso.
Mas eu queria só contar uma coisinha que aconteceu comigo quando eu estava na reabilitação. Eu fiquei 2 meses internada, né? E eu estava parecendo um vegetal. Eles iam me buscar às 6 horas da manhã no quarto, me levavam para fazer terapia na piscina. Depois da piscina, eles me levavam uma terapia de música. Eu ficava o dia inteiro de terapia para terapia, naquela reabilitação. E me davam remédios sedativos para eu poder dormir durante a tarde, algumas horas. E depois vinham me buscar de novo para uma outra terapia. Eu fiquei 2 meses assim, parecia um vegetal. Só que, dentro de mim, eu ficava perguntando: sério mesmo, Karen, que você quer viver desse jeito? Sério mesmo? Não acredito. E ali eu comecei a tentar buscar a alegria que eu sempre consegui alcançar dentro de mim, sabe? Naquela situação que eu estava, naquele hospital, eu ficava tentando buscar alguma diversão. E eu conseguia. Começava a visitar as pessoas, eu arrumava os cabelos das velhinhas do meu... Ou eu fazia a unha de alguém ali do lado, eu brincava com as pessoas. Eu não me deixava vencer por tudo aquilo que estavam me mostrando que eu não era mais capaz, sabe? Então, novamente, mesmo eu naquela situação, os médicos dizendo você não vai mais conseguir sair dessa situação, eu busquei a alegria. Eu falei, aqui também eu consigo fazer algo divertido. E eu ali eu fiquei conhecida como a garotinha dos sorrisos, né? E foi essa alegria que fez eu sair dessa situação. Foi essa alegria que me fez buscar, não, eu posso sair disso, eu posso, porque eu ainda sou nova, eu ainda tenho energia, eu vou conseguir. E aí as coisas foram fluindo, porque eu escolhi Bob Proctor, eu não busquei Bob Proctor. Ele chegou até mim através de uma mensagem, através de um vídeo. Então, assim, as coisas começam a fluir quando você primeiro faz a escolha. Você precisa escolher, dar o primeiro passo e o segundo passo vem fluido, entende? Então, é dessa maneira que as coisas funcionam, né? Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.